Tá valendo. Ai, gente, eu só tô analógica que eu não tô sabendo exatamente o que precisa fazer. Com vocês veem, sem o Natan, eu não sou absolutamente nada, né? Sou um zero à esquerda. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todo mundo que tá entrando. Que legal a gente estar junto. Eu estava comentando com o Natan esse título, Histórias Íntimas. Eu não sei de onde é que eu inventei isso, mas é um título que chama a atenção da gente. E há uma coisa que eu gosto sempre de pensar, que há livros ou cursos ou momentos de conhecimento em que a gente... Voltamos. Só deu uma notificação. Em que a gente vai não exatamente para conhecer o autor ou a pessoa, mas para se conhecer. Eu acho que quando eu escrevi esse livro Histórias Íntimas, na realidade eu estava pensando nisso, que há livros, que há cursos que a gente deve fazer para se conhecer melhor. E, de fato, essa história da sexualidade e do erotismo no Brasil, quando hoje, né, a gente não vê outra coisa, a gente não fala de outra coisa. Não sei se vocês acompanharam na capa de todos os jornais hoje, escolas do Rio de Janeiro, onde através do chat GTP estão fazendo nudes de meninas de 14, 15 anos. E aí mais à frente a gente vê a questão do feminicídio, aí mais à frente a gente vê como a homofobia continua forte no Brasil e de como tudo isso tem um caldo de racismo e a gente sempre tentando pensar essas questões. Enfim, esse livro não é nenhuma poção milagrosa, não, mas ele de certa maneira me ajudou a pensar esses temas. Eu acredito que numa conversa com vocês vai nos ajudar todos a pensar esses temas. Mas talvez o mais interessante desse tema é que eu não fiz nada de sisudo, eu não quis absolutamente fazer as pessoas ficarem enlouquecidas com isso, ou enfim, criarem animosidade, porque, enfim, no livro eu falo, obviamente, da primeira cirurgia de transformação de sexo no Brasil, ou a gente fala muito também da perseguição à homofobia durante séculos, ou a gente fala também de como as mulheres vão entrando em caixinhas das quais, por incrível que pareça, até hoje, né, elas parecem não querer sair, essa caixinha da submissão. Mas eu procuro mostrar também como a questão do patriarcado, no qual se joga tanta pedra, como se o patriarcado ocidental, branco, cristão, fosse responsável de todos os nossos males, ele herda também influências do patriarcado, dos patriarcados africanos, né, que estão aí vigindo até hoje em vários países africanos, apesar de legislações que procuram ser liberais, a excisão do clitóris, a poligamia, casamentos de crianças, continua vivo em muitas, aspas, democracia, como nós herdamos também dos nossos povos originários uma parcela de patriarcado que a gente inclusive encontra com muita facilidade na correspondência jesuítica. Então essa questão do patriarcado que se estende até os dias de hoje, por quê? Né? Exatamente por que nós continuamos com isso e como os homens são vítimas do patriarcado. Isso é uma coisa também que eu procuro abordar. A gente não se dá conta de como o patriarcado é ruim para os dois lados, né? Dos homens é exigido sempre que ele seja o provedor, dos homens é exigido sempre que ele esteja marombado, dos homens é exigido sempre que ele tenha milhares de ereções por noite. Quer dizer, essa cobrança toda em cima dos homens, ela nasce também desse fenômeno que, como eu digo sempre, é transhistórico, ele atravessa todas as culturas, ele atravessa todos os tempos, não é uma especialidade brasileira. Mas essas questões do patriarcado, as questões dos preconceitos que cultivamos na intimidade, tudo isso aparece e é construído ao longo da história. E é construído também recebendo reflexos da nossa vida cultural, da nossa vida política, das nossas fés, das várias religiosidades que se cruzam aqui no Brasil, e tudo isso junto, sobretudo, com a grande revolução da imagem no início do século XX, da música, da sonoridade, do lazer, do consumo a partir dos anos 1950, vai ter um impacto muito grande nas formas como nós vivenciamos os nossos corpos de forma erótica ou como nós vivenciamos as nossas sexualidades. Foi. Bom, lá vamos nós. Sempre a questão aí
das redes. Então, nesse curso, o que eu quero fazer é, de certa forma, resgatar com vocês. O curso ele funciona um pouco como uma grande colcha de retalhos, ou melhor dizendo, de pequenos flashes, né, de fotografias, onde a gente vai abordando todas as questões que, de alguma maneira, nos ajudaram a construir aquilo que nós entendemos como erotismo ou todas as nossas práticas sexuais. E eu vou procurando mostrar justamente essa formatação original. Eu quero esclarecer também que essa não é uma tese minha, é uma tese de vários historiadores estrangeiros que já vinham estudando a questão da sexualidade na Idade Moderna, e que nós chamamos, de uma maneira generalizada, de dupla moral. Como é que essa dupla moral que nos assoda até hoje, ela é construída? É construída com a ajuda de quem? Quais são as instituições de poder que vão impor essa dupla moral, que vão ajudar a construir essa dupla moral, e como é que as populações, em que condições elas vão de alguma maneira digerindo, elas vão fagocitando, né? Elas vão se alimentando e se envenenando simultaneamente dessa dupla moral. Então, o papel da igreja ao longo dos séculos, da igreja católica em particular, o papel da medicina, né, que surge justamente no Renascimento, momento em que as terras brasileiras estão sendo povoadas, colonizadas, né, o papel da comunicação a partir da chegada dos jornais e da imprensa no Brasil, com a vinda da família real, mas sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, um bombardeio de imagens através da literatura romântica, através de toda uma vida privada que vai se colocando de pé, através da arquitetura das cidades, a construção das casas, do acolhimento nesse lugar que passa a ser sagrado, porque ele é o templo da reprodução, que é o quarto do casal, que é a cama do casal. Nós vamos ver que o impacto do consumo também, em tudo aquilo que diz respeito ao erotismo, vai aparecer, né? Como é que as mulheres procuram embelezar o seu corpo através da lingerie? Como é que esse corpo ele pode ser um corpo mágico? Nós vamos ver isso, sobretudo no período colonial, com toda a questão da feitiçaria, que envolvia as práticas amorosas, que envolvia as mágicas amorosas para prender amantes, e que existe até hoje. A gente anda em qualquer grande cidade do Brasil, tá lá aquele anúncio bem grande: traga o seu amante em 5 dias. A coisa não era muito diferente no período colonial, como a Inquisição também percebeu. Nós vamos ver como a pedofilia, né, que vai inclusive aparecer nos tratados médicos do século XIX e que vai explodir com o escândalo do Michael Jackson. Vocês lembram disso? Né? Quando se descortina que naquela casa mirífica, onde ele recebia criancinhas, não era só para brincar nos brinquedos dele, não, era para brincar no brinquedo dele, mas enfim, não quero ser grosseira aqui, mas de qualquer maneira, como a pedofilia já aparece lá nas visitas da Inquisição, quando a Inquisição vem para Pernambuco, para Bahia, para o Maranhão, né, nós já temos casos aí de pedofilia que absolutamente não incomodam os inquisidores, vão começar a incomodar a sociedade mais tarde. Então, se nós puxarmos o fio de tantas questões que hoje estão na nossa vida cotidiana, que estão aí aparecendo na imprensa, na mídia falada, na mídia escrita, nós vamos ver que tudo isso tem uma longa duração, como gostam de dizer os historiadores, tem tradições, tudo isso tem uma permanência. Eu digo sempre que as nossas histórias pessoais, mas também as nossas grandes histórias, aquela história com H maiúsculo, elas são feitas de permanências, né, daquilo que é a herança, daquilo que é a tradição, daquilo que nós recebemos, né, dentro das nossas múltiplas culturas, situações sociais, situações de religião, de classe, de cor, mas elas são feitas também de rupturas. Então essas permanências e essas rupturas é que vão gerando aquilo que é o grande material do historiador, que são as transformações.
O historiador, ele trabalha com o passado, ele vai se debruçar sobre o passado. E ele vai fazê-lo, sobretudo, através de documentos que eu apresento para vocês no final desse curso, na nossa bibliografia. Se vocês quiserem entrar na Biblioteca Nacional para ver os números do Rio Nu, por exemplo, vai estar lá na nossa bibliografia. Mary, o Paulo pediu para você comentar sobre sexo dentro das igrejas. Como é que isso era tratado e qual a sua visão? Ah, Paulo, antes da eletricidade, né, meu querido amigo? Eu lembro sempre que o impacto da técnica e, sobretudo, da chegada da água, da luz na vida do brasileiro vai mudar completamente o cotidiano dos casais. Imagina quando não tinha luz. E que lugar mais escurinho, mais gostoso para se fazer alguma coisa do que as capelas daquelas igrejas barrocas mineiras, ou então as grandes capelas aqui do Mosteiro de São Bento. Ficava tudo meio escurinho, né? E era ali, numa época onde a higiene não contava tanto e, obviamente, a sensibilidade para os cheiros era outra, né? Que os casais aproveitavam, sobretudo na Semana Santa, em que as igrejas ficavam completamente às escuras, porque é óbvio, imaginava-se que os fiéis estavam ali muito devotos, pensando na morte de Cristo Nosso Senhor, corpo de Cristo que depois sairia em procissão, e no momento em que se apagavam as poucas velas que ficavam no altar, os casais aproveitavam para se pegar nas tais capelas, a ponto de nós termos pastorais escritas por bispos no século XVIII proibindo que houvesse intercurso sexual. A gente imagina que, obviamente, vai ser um negócio ali meio esquisito, encostado na parede, rapidinho, levanta um monte de saia, abaixa um monte de calça, mas enfim, a coisa não tinha justamente o erotismo, não havia esse erotismo que vai ganhar tanto com a chegada da água, da luz, né, da cama, do quarto, e que a gente vê aí no cinema, nas telas o tempo todo. Naquela época, a partir dos processos que nós temos, por exemplo, de moças seduzidas, a coisa se fazia no mato, se fazia nas praias, se fazia dentro da igreja, como você, Paulo, muito bem lembrou, né? Mas eu acho que era muito rápido, sabe? Rápido ali para que não fosse visto, rápido, inclusive para, enfim, que a coisa não tivesse público, ao contrário de hoje, né? Que a tela acaba sendo um condutor de imagens para tanta gente, mas as igrejas serviram sim, e nós temos pastorais de bispo proibindo, né, que houvesse intercurso sexual dentro da igreja. A Cecília está perguntando como as mulheres muito sexualizadas e sexualmente ativas eram taxadas como loucas ou histéricas e colocadas em manicômios. Esse é um trabalho maravilhoso que foi feito aí por as nossas historiadoras da Universidade Federal Fluminense, notadamente a Raquel Soiete. Era muito interessante essa preocupação dos médicos a partir da segunda metade do século XIX com o funcionamento do corpo feminino. Por quê, gente? O clitóris havia sido descoberto no Renascimento, né, por um Vespúcio, que não era exatamente por um Colombo, Reinaldos Colombos. Não era parente do Cristóvão Colombo, mas vai descobrir um continente, que é o continente da sexualidade feminina. Mas isso, mudo, calado, isso não aparece nos livros de medicina até o século XIX, quando a questão da preocupação, da fecundação e da procriação, quando se descobre que as mulheres são parte atuante na questão da fecundação. Aí emerge de novo a questão do prazer feminino. Mas esse prazer, como os médicos muito bem vão dizê-lo, sem nenhum pudor, ele tem que ser altamente controlado. Porque a mulher, sem o controle do marido, ela se torna uma espécie de louca, alucinada por sexo, querendo sexo o tempo todo. Então os médicos vão não apenas publicar verdadeiros manuais onde ensina-se os homens a ter relações sexuais com as suas esposas, mas sempre fazendo o mínimo possível e procurando a única razão de ser da relação sexual marido e mulher, casados perante a Igreja Católica, que era a procriação, que era fazer filhos, e ao mesmo tempo
tempo vai se desenhar, vai se construir a imagem da mulher, né, que é louca de desejo, que quer ter prazer o tempo todo, que vai tanto aparecer na literatura, vai aparecer na literatura pornográfica, sempre tendo um destino cruel. Ela morre no final de tanto fazer amor, ela fica doente de tanto fazer amor, sobretudo se ela tem relações homoafetivas, né? Se ela tem relação com outras mulheres. Mas o que é interessante é que os médicos começam a descrever essas mulheres, né? Elas têm dentes grandes, elas têm lábios vermelhos, elas não menstruam como as outras mulheres, então há toda uma elaboração médica em torno da menstruação das mulheres. Se elas não menstruam e, portanto, elas não estão aptas à procriação, elas muito provavelmente estão aptas a ficar loucas, melancólicas, taradas, histéricas. Então é interessante que uma medicina vai colocando dentro de caixinhas aquelas mulheres que querem romper com esse padrão, que é um padrão que vem lá de trás, que vem do Concílio de Trento, né, da Sagrada Mãe, dessa mãe que é um grande útero, dessa mãe que é uma espécie de Nossa Senhora, que só serve para a procriação. Porque prazer mesmo, pelo menos até os anos 30, 40, os homens vão ter no bordel, porque as mulheres vestem a camisa, né, da procriadora. Os casais têm 8, 10, 11, 12 filhos. É incrível os viajantes que percorrem o Brasil e que muitas vezes vão tomar pouso na casa de brasileiros que oferecem um telheiro, oferecem um rancho para o pouso dos viajantes, e o que eles veem são realmente famílias muito grandes. Agora, não tenhamos qualquer dúvida, se as mulheres corriam risco de vida nos partos, que eram feitos da forma mais incrível, podemos falar disso uma outra hora, nessa época, até colocando uma mulher sobre lençóis que eram sacudidos, porque achava-se que a mulher era uma árvore que tinha que se desfazer do fruto e que o fruto ficava preso lá dentro, e o fruto era criança, né? Então, se as mulheres escapavam dessa loucura que eram os partos dessa época, ter muitos filhos era de um poder enorme para as mulheres. As mulheres se empoderavam através de grandes famílias. Mas ai daquelas, né, que por razões as mais variadas, fossem de qualquer disfunção ginecológica, fossem porque ficavam solteironas, as solteironas estavam sempre na mira ali dos médicos, né, com a possibilidade de se tornarem potencialmente histéricas ou melancólicas. Enfim, essas mulheres acabavam realmente no hospício construído por Dom Pedro II. A Clara Firmino está dizendo, durante o século XIX, até que ponto a sexualidade feminina estava ligada ao útero? Completamente, né? Toda mulher no útero. Isso é a definição, inclusive, de uma figura importantíssima da medicina na época, e acreditava-se que a mulher saudável era aquela que podia ter muitos filhos, né? Que consequentemente teria bons partos, que daria, enfim, uma grande progenitura para a família. E eu lembro a vocês uma questão muito interessante, que é a da menopausa da mulher, né? Essas mulheres tinham elas começavam muito cedo, basta eu lembrar a vocês que meninas de 12, 13 anos eram entregues a homens muito mais velhos, às vezes até antes da primeira menstruação, né? Antes da primeira menstruação. Nós temos inclusive documentos que mostram o pedido dessas meninas ao bispo, né, de que o bispo interfira no casamento, tudo se resolvia no tribunal eclesiástico, no que dizia respeito ao casamento, para que os maridos aguardassem, esperassem, né, que elas menstruassem. É o caso aqui de duas figuras hiperconhecidas de todo mundo, Carlota Joaquina e o futuro Dom João VI. Enquanto Carlota não menstruou, Dom João VI não pôde ter relações com ela. E é interessante que a gente acha ele tão sem graça, né, tão xoxa, etc. Ele, nas cartinhas que ele escrevia para a irmã dele,
casada com um príncipe espanhol, ele manifesta o desejo que ele tem de ter relações sexuais com a mulher dele. Eles estavam casados, mas ele não podia ter acesso a ela enquanto não menstruasse. E é interessante, voltando à pergunta, que quando da menopausa, ou seja, quando a mulher deixa de conseguir fazer filhos, ela imediatamente é primeiro afastada da vida do marido, né? Ela passa a viver num território um pouco ambíguo, cinzento, ela perde esse poder fenomenal de fazer filhos, ela perde o poder fenomenal de menstruar. E eu lembro a vocês que o sangue menstrual foi considerado durante séculos, né? Não só nas nossas culturas ocidentais cristãs, mas também nas africanas, como um veneno de um poder aterrador. As pessoas tinham medo, né, desse veneno que podia envenenar, como se podia envenenar o marido, sobretudo quando a gente misturava vidro moído. A mulher ficava completamente isolada, ela não podia cozinhar, isso em nenhuma das culturas de um lado ou do outro do Atlântico. Mas quando esse dito veneno fica retido, porque ela não menstrua mais dentro do corpo da mulher, ela vira uma feiticeira mais poderosa ainda. A mulher velha é a bruxa. Ela é a bruxa porque esse sangue tem poder de matar as pessoas pelo olhar. Agora não é mais porque ele é ministrado, mas é através do olhar. A mulher fica completamente infectada por esse veneno e ela se torna uma bruxa poderosa. Então é interessante que tudo aquilo que muitas vezes a gente acha que vai inferiorizar a mulher, acaba por ser uma arma de poder. E eu lembro que mesmo sem ter filho, quando a mãe tinha uma progenie muito grande, tinha muitos filhos, ela é que mandava na vida desses filhos, né? Nós temos aí trabalhos sobre história da família, como foi feito pelo Carlos Bacelar da USP, em que a gente vê em que essa mãe é que vai determinar com quem que o filho vai casar, se ele pode ou não casar com tal mocinha, se a mocinha está à altura do filho ou não, vai interferir na vida dos netos, vai interferir na vida das filhas mulheres, vai definir também o casamento das filhas mulheres, vai mandar os filhos menos habilitados para serem padres, os mais fortes, mais valentes para abrirem frentes de trabalho em outras regiões. São mulheres muito poderosas. As nossas matriarcas, o Antônio Cândido de Melo e Souza, inclusive, as chama de viragos, né, que é uma imagem masculina da mulher. Essas mulheres são muito poderosas. A Beatriz Melo disse que está assistindo a live com a mãe dela e está perguntando como é que lidavam com os pelos corporais, principalmente os pubianos, e como o beijo foi introduzido na história da sexualidade. Olha, Bia, o beijo, né? Nós sabemos que havia uma troca de beijos e havia mesmo a possibilidade de introduzir a língua na boca, né, do par, né? Quem menciona isso? Gregório de Matos menciona isso. E a professora Lana Gama Lima, quando ela tratou dos crimes de padres, muito interessante, que são processos feitos pela Inquisição, nesses processos também aparece o beijo. Agora, era bom beijar boca assim suja e tal, ninguém escovava os dentes. Os dentes eram péssimos, estavam sempre em péssimo estado. Haja visto os quadros que a gente tem da nossa grande aristocracia, entre aspas, do café do século XIX, que estão espalhados aí pelos museus do Brasil. Tem alguém rindo? Não, porque não tinha dente. As pessoas não tinham dente, as bocas eram podres, né? O beijo de verdade, o beijo como a gente dá até hoje, que todo mundo conhece, vai aparecer depois da Segunda Guerra Mundial, com a introdução da escova de dente e da pasta de dente, invenção dos americanos, que vêm fazer as suas bases durante a Segunda Guerra no Nordeste brasileiro e trazem escova de dente, pasta de dente e papel higiênico também para o Brasil, né? São as novidades da técnica que vão mudando o erotismo na vida das pessoas. E os pelos pubianos, né? Que drama o pelo pubiano, que hoje é depilado segundo alguns especialistas, porque as mulheres insistem em ter as partes pudentas
como se elas fossem de uma pré-adolescente que não tem ainda pelos. Os pelos, assim como as chamadas laranjinhas que aparecem nas memórias, né, da Zélia Gattai, mulher do Jorge Amado, naquele livro fantástico dela, Anarquistas, Graças a Deus, ela fala do aparecimento das laranjinhas, marcavam a transição da menina para a menina moça, da menina para a menina púbere, que agora é quase mulher. Então os pelos pubianos, eles vão ter sim um valor de identificação, de passagem, quase que um rito de transição, né? De um momento da idade da mulher para outro, mas eu lembro que eles foram largamente empregados nos rituais de feitiçaria para prender homem, para prender o amante, né? Misturados com as coisas mais impressionantes aí que nós conhecemos através dos trabalhos da Daniela Calainho ou da Laura de Melo e Souza, esses feitiços todos, essas magias amorosas que foram e continuam sendo muito usadas aqui no nosso Brasil. Mary, a Jaqueline e a J. Nino estão dizendo para você comentar um pouco sobre a visão negativa e diabólica da mulher e como que o discurso de empoderamento, as mulheres continuam sendo as bruxas da contemporaneidade. Gostam também, né? Gostam de ser as bruxas, até parece que vai tudo, que elas vão conseguir transformar tudo em abóbora, Jaqueline, sobretudo gente chata, né? A gente transforma em abóbora quando é feiticeira. Olha, Jaqueline, as primeiras imagens, né, de bruxas, é interessantíssimo isso. Vai aparecer aonde? Na descrição que os viajantes estrangeiros que vão assistir aos rituais antropofágicos e os próprios jesuítas vão fazer das nossas índias velhas, né? Feiura e bruxaria vão encarnar nas nossas índias, os nossos povos originários, dessas primeiras descrições dos rituais antropofágicos, né? E nós vamos ter os gravuristas europeus, como Théodore de Brie e outros, que vão reproduzir a ideia do banquete antropofágico e lá no meio, né, do ritual de decepar o corpo, de lavar o corpo ou de abater o inimigo, aparecem quem? As mulheres, as índias de seios caídos, né, que são a imagem da velhice, a imagem da senectude, a imagem daquela coisa que já passou todas as idades e que vai encarnar a bruxa velha. Então é interessante que uma primeira imagem de bruxa que nós temos são essas imagens. Depois, através da documentação da Inquisição, nós vamos ver que essa bruxa ela vai ganhar 1000 faces, né? Ela vai ganhar já no século XVI, porque nós já éramos uma população mestiça, é sempre bom lembrar isso. O Brasil é um país mestiço e nós vamos ter então mestiços de índios com negros, vamos ter mulheres negras ou mulatas que são consideradas feiticeiras, porque elas estão nesse domínio da feitiçaria amorosa, mas sobretudo das curas, né? Nós não vamos ter médicos aqui no período colonial. As Santas Casas de Misericórdia, que são poucas, elas vão atender apenas aos indigentes. E é por isso que no século XVIII vão pipocar por todo o Brasil as confrarias e irmandades para cuidar dos doentes. Mas, enquanto nada disso existia, quem é que estava cuidando dos doentes? São essas mulheres que vão cruzar os seus saberes sobre fitoterapia, sobre plantas, sobre minérios que eram curativos também, águas curativas, são elas que vão engendrar uma série de receitas. E eu lembro a vocês que os primeiros médicos que vão escrever sobre o Brasil, que são médicos holandeses, eles são os primeiros a dizer que tanto os nossos povos originários quanto os escravizados africanos, eles dominam muito bem os saberes sobre o corpo, as mulheres, sobretudo, dominam esses saberes. E outra coisa importante, Jaqueline, que eu estou aqui me lembrando, as mulheres são parteiras, né? As mulheres vão ser as grandes parteiras, elas são essas mediadoras entre a vida e a morte. E são essas mesmas mulheres velhas que vão acompanhar num momento
em que as pessoas agonizavam no momento da morte, são elas que vão estar ali do lado fazendo orações, cantando as excelências, né? Então são mulheres que estão ali sempre nesse território entre a vida e a morte, mulheres poderosas que vão sobretudo deter conhecimentos médicos que vão ser copiados inclusive pelos nossos médicos que a partir do século XVIII começam a deixar relatos sobre doença e cura no Brasil. A Dani está perguntando se tinha anseio e preocupavam-se com banhos e higienes nas partes íntimas. Como é que era a parte de higiene? Olha, a parte de higiene, até a chegada da água, todo mundo diz, né? Aliás, o meu querido amigo Eduardo Bueno foi o primeiro a desmistificar esse negócio de que a gente é um povo limpo, zero, bolinha, nada disso. Muita sujeira, e os próprios viajantes que chegam aqui por volta de 1815, 19, 20, 30, vão dizer que no Brasil as pessoas lavavam as mãos, os pés e a nuca. E é interessantíssimo porque o grande historiador José Murilo de Carvalho, que morreu esse ano que passou, ele me deu um livro de memórias da família dele, que é agricultores mineiros, né, que contam, relatam um pouco o seu cotidiano na primeira metade do século XX. As mulheres tomavam banho uma vez por semana e lavagem de cabeça era uma vez por mês. Então, a tal da higiene tão cantada em prosa e verso, que nós teríamos copiado dos índios, realmente não existiu. Higiene das partes íntimas. As mulheres, né, o famoso cheiro de Teresa, o cheiro das partes íntimas, por incrível que pareça, se hoje nós somos criaturas totalmente desodorizadas, no passado o cheiro de Teresa era o ó do borogodó. Eu lembro a vocês, o grande Napoleão Bonaparte, que escrevia para a mulher dele, pedindo pelo amor de Deus para ela não se lavar, porque esse cheiro era uma coisa preciosa. O próprio Gregório de Matos tem um poema, né, sobre o que ele chamava de lavandeiras do seu cu. E ele diz, por favor, não se lavem, né? O bom é aquele gostinho salgado, gosto de sainete, ele dizia. Já Dom Pedro I, com a Marquesa de Santos, vai passar a ter outras preocupações. Eles gostam de tomar banho, tomavam muito banho juntos, e ele manda inclusive fazer um banheiro aqui no palácio, no pequeno palácio que ele manda construir para a Marquesa de Santos. Então é interessante nós percebermos que a sensibilidade olfativa das pessoas, ela é culturalmente construída também. Se hoje nós não absolutamente suportamos o cheiro de CC, por exemplo, né? Os famosos anúncios, sempre cabe mais um se você usa Rexona, quer dizer, você tem que estar desodorizado o tempo todo. No passado não era assim, né? E são os franceses que vão adotar o uso do bidê. Esse bidê é uma peça de porcelana que vem do Oriente, onde a questão da purificação do corpo, dos banhos, né, e da higiene íntima sempre foi muito mais presente do que no Ocidente. Eu lembro, por exemplo, o livro do Garcia da Horta, que foi estudado pelo professor Henrique Carneiro da USP, mostrando como o erotismo na Índia, no Japão, na Ásia, estava extremamente desenvolvido, como se já fumava maconha lá na época para postergar a ejaculação, como se mastigavam folhas odoríficas na boca para a boca estar perfumada, como havia todo um cuidado de perfumar o corpo com óleos antes de se ter relações. Esse bidê vem de lá, vai para a França, né? E junto com os talcos que começam a ser usados também no final do século XVII, início do século XVIII, eles faziam parte da higiene íntima das mulheres. É óbvio que a Igreja Católica, cada vez que eu ouvia falar em alguém tocando nas partes íntimas, eu lembro que a masturbação sempre foi super perseguida, né? Tinha ataques. Então aqui a higiene íntima, ela realmente vai custar muito a chegar, e ela muito provavelmente vai ser utilizada pelas prostitutas estrangeiras que
que vem trabalhar no Brasil no século XIX, né, que tinha uma preocupação com doenças venéreas e que vão ensinar os brasileiros a gostar de outro cheirinho que não fosse o cheiro de Teresa. Bom, pessoal, última dúvida para a gente tirar as dúvidas do curso. Laiene perguntou, quando os seios femininos ganharam sentido erótico e sensual? Laiene, os seios no Brasil sempre foram um aparelho de nutrição de criança, né? As mães amamentavam, você pode imaginar, quem já amamentou sabe que depois de 2 ou 3 filhos aquilo vira uma mochiba. Então os seios nunca foram lugar de prazer nem de erotismo para os homens e provavelmente menos ainda para as mulheres. O colo feminino, o colo, essa parte aqui do corpo que começa a se desnudar a partir dos bailes que vão crescer muito a partir dos anos 1850, 1860, quando, né, a nossa aristocracia do café começa a ganhar dinheiro e a achar que era interessante dar um baile de vez em quando, mas era só a parte superior, não era exatamente o seio, que é a parte nutriz. Ali a criança vai tomar leite, né? Nossa Senhora do Leite, essas representações todas em torno do aleitamento, uma coisa absolutamente sagrada. Quando é que a coisa muda? Muda nos anos 70 e 80, com a chegada de quem ao Brasil? Da nossa queridinha Barbie. Não sei se isso apareceu no filminho dela, mas aqueles peitos que pareciam 2 balões de aniversário de criança, ou foguetes, ou o que vocês quiserem, entra na moda, e entra na moda junto com as academias de ginástica e com a mania de cirurgia plástica. As brasileiras nos anos 70 vão bombar nas academias, nas clínicas de cirurgia plástica, começam a aparecer milhares de revistas sobre o tema. As revistas femininas entrevistam as grandes atrizes, né, que fizeram 1, 2, 10 operações para botar silicone nos peitos. Quem ajudou muito também a valorizar eroticamente o seio da mulher foi a publicação no Brasil do Playboy. Playboy que fazia aquelas fotos, né? Eu lembro a vocês que no frontal proibido durante séculos nas revistas, e no Playboy a ênfase toda era do corpão e dos seios femininos. Mas isso é século XX. Antes, realmente, os lugares de prazer eram outros, né? E eu lembraria que talvez o lugar mais adorado, né, durante quase 100 anos, e que vai, inclusive, incentivar poetas e literatos, é o pé feminino. O pé é um fetiche, né? O Joaquim Emanuel de Macedo escreveu um romance sobre o pé de uma francesinha pela qual se apaixona um inglês que vendia botinhas. É muito engraçado essas histórias. Vários poemas, todos os poetas do século XIX têm poesia sobre o pé. Então, o fetiche no século XIX era o pé, e ele só vai mudar mais tarde para os seios a partir dos anos 60 e 70. Agora, o bumbum, né, sempre grande sucesso em todas as épocas. Bom, então, pessoal, essa foi a nossa última dúvida para a gente poder encerrar. Eu sou o Natan, que estou falando com vocês no grupo. E o seguinte, a gente vai ter uma próxima live na semana que vem, e depois, dia 13 de novembro, abrir as inscrições para o curso Histórias Íntimas. Para os alunos do curso, a gente vai ter encontros ao vivo mensal também, somente com os alunos, para discutir o conteúdo do curso, em que é uma troca mais próxima, em que vocês abrem câmera, falam no microfone. A nossa última turma, que foi do História das Mulheres no Brasil, foi muito legal as trocas ao vivo. Teve aluna que virou amiga, né, Mary, que troca e-mail até hoje. Que escreveu o livro. Então, nós vamos falar disso no Clube da História, vou mostrar o livro dela, um livro lindo sobre as mulheres na Segunda Guerra Mundial. Isso, aí durante o curso a gente vai ter encontros ao vivo pelo Zoom, em que os alunos vão trocando com a Mary, abrindo o microfone e falando. Lembrando que as informações estão todas no link da bio, vocês podem clicar lá e acessar o grupo VIP, que as informações todas são enviadas lá. E também, deixa eu ver se tem algum outro recado, vai ter certificado, vai ter bônus, só que toda a comunicação é por lá. E vai ter uma surpresa para os 50 primeiros. Opa, um besouro
Como diz a Nelly, estamos Estamos na selva, meus queridos, aqui na roça, né? É. Os cachorros, os galos, cuidado, vocês vão ouvir isso várias vezes, até no curso. Durante a gravação, o galo queria participar de toda maneira e ficava lá conversando toda hora. Bom, acho que é isso. Acho que a gente pode finalizar, a Mary pode se despedir. Olha, eu quero me despedir lembrando a vocês que o Carrasco é o Natan, viu? Vai ser um prazer a gente estar junto, vamos conversar, gente, é tão bom a gente trocar. A gente fica aprendendo o tempo todo e eu tenho certeza que eu vou aprender mais com vocês do que vocês vão aprender comigo. Até lá! Isso, 13 de novembro, todas as informações no grupo, o link tá na bio.